Hoje a gente vai continuar o nosso estudo, Esperança para o Futuro. Vamos continuar o estudo de Apocalipse. Como eu falei para os irmãos, a gente não vai interpretar e ler todo o livro de Apocalipse, mas alguns trechos muito importantes, e principalmente nesse início, para a gente se acostumar com a forma de leitura, com a forma de interpretação de Apocalipse. É importante que a gente esteja trabalhando junto, estudando junto, e eu quero terminar uns 10 minutinhos antes. Eu quero dar um tempinho para os irmãos perguntarem alguma coisa. Então, durante a palavra, se quiser anotar alguma coisinha, ou até enquanto eu falo, às vezes até ajuda assim no nosso diálogo. Se quiser levantar a mão, não precisa esperar terminar, que às vezes foge um pouco ali o raciocínio naquele momento. Então, se quiser, pode levantar a mão, a gente pergunta, tá? Não quer dizer que eu tenho todas as respostas, mas a gente vai tentar juntos aí a chegar num consenso e aprender um pouco mais da palavra. Amém? Nós vamos continuar aí a partir de Apocalipse, capítulo 6. Enquanto os irmãos vão encontrando aí, o livro de Apocalipse é bem difícil, né? Quase difícil igual o Gênesis de encontrar, mas nas nossas ministrações, nas outras quartas-feiras, a gente estava trabalhando e entendemos, chegamos a um compreendimento, né, do Apocalipse, pelo menos de um conceito bem básico, de que o Apocalipse, ele trata da história da igreja, junto com a vinda de Jesus Cristo até o fim dos tempos. Ele não é um livro que trata somente do que vai acontecer no finalzinho dos tempos. E tem muita diferença nisso, né? Porque quando você vai construir uma narrativa de finalzinho dos tempos, se você achar que tudo acontece só no final dos tempos, você sente que não encaixa muito bem, você sente uma certa dificuldade de compreender, e você acaba colocando o fim dos tempos para muito mais longe do que deveria no Apocalipse. Então, a gente vai chegar a alguns momentos aqui, onde a leitura do Apocalipse, se você não tivesse a ideia de sessões paralelas, as 7 sessões paralelas que nós trabalhamos, se a gente não tivesse essa ideia, a gente ia perceber que o mundo ia se estender por milhares e milhares de anos além de hoje, e Jesus ia vir, ia voltar, teria um monte de vinda de Jesus, o mundo ia acabar várias vezes. Então a leitura de Apocalipse, ela requer que esse entendimento, que nós temos várias sessões explicando do início ao fim, né, no caso 7, são importantes para essa compreensão. Porque se você continua uma leitura, no momento em que o mundo acabou, achando que continuou, você cria um ciclo estranho na evolução da humanidade, né, no desenrolar da história. No capítulo 6, a gente percebe aí, a gente vai ver que está falando sobre Jesus, né, que recebeu de Deus os decretos, né, no caso, o livro com selos, aquele livro que ninguém podia abrir, que ninguém podia nem sequer olhar. Então Jesus, ele se tornou merecedor, né? Se você ouvir o áudio da aula passada, a gente falou muito sobre isso. Então Jesus se tornou merecedor de receber o livro e de executar todos aqueles decretos. Então o livro de Apocalipse, esse livro, ele vai sendo, quando eu falo livro, é como se fosse um pergaminho, um rolo, tá? Ele tem 7 selos, e esses selos são abertos, e a cada momento que esses selos são abertos, a gente tem ações sendo executadas. É por isso que nós temos aqui a abertura dos selos, tá? Dos 7 selos desse pergaminho. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem, por favor. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O segundo selo, aqui é o título, né? O segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada.
o terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente, dizendo, vem. Então vi, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava o seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque esses são os 4 conhecidos cavaleiros do Apocalipse. Muito divulgado em filmes, e geralmente você ouve muito falar isso, os 4 cavaleiros do Apocalipse, os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas vamos retornar ao que a gente estava na nossa linha de raciocínio. Nós tivemos no capítulo 4 uma demonstração do trono, a visão do trono de Deus e de toda a autoridade do Senhor, tá, dada a Deus. E depois no capítulo 5, a gente vê a batalha de Jesus, né? A gente não vê nada de batalha, mas a gente considera a batalha de Jesus, a morte, tá? Quando Jesus veio, sofreu, morreu e entregou sua vida por nós, a gente considera essa a grande batalha da humanidade, né? Que só Jesus teve que enfrentar. Mas essa batalha que aconteceu no capítulo 5, que não está nem citada aqui como batalha, tá, irmãos? Mas quando Jesus se sacrificou, porque aqui está considerando a parte de sacrifício de Jesus para ter esse direito. Então, quando Jesus se sacrificou, ele passou a ter autoridade para executar os decretos de Deus, tá? João chorava muito, lembra do capítulo 5? Então, assim, João chorava porque ninguém era digno, até que Jesus se tornou digno, e a gente até entrou no assunto, né, que Jesus tomou da mão de Deus o livro e tal, e esse tomou, ele tem uma conotação de pegou mesmo, de foi entregue, de conquistou o direito de pegar, não é nada de tomar de algo agressivo, né? Mas, continuando, quando Jesus recebeu o livro, ele começou a executar os decretos. Então, após a morte de Jesus, após Jesus ter conquistado esse direito, ele começou a executar ações da humanidade. Então, essas ações tiveram um desenrolar na história da humanidade, que começa com esses 4 cavaleiros. Na verdade, começa com o primeiro cavaleiro, que é esse cavaleiro branco. Nós temos aí muitas interpretações, na verdade são 4 interpretações bem conhecidas sobre esse cavaleiro branco, tá? Eu vou falar para os irmãos podem analisar aí junto comigo, mas o cavalo branco é algo muito difícil de você ver, o uso da cor branca, né, para um anjo, um demônio. Geralmente você não usa a cor branca para uma coisa que é tão contrária à palavra, tá? É meio difícil disso acontecer. Mas vamos lá. Uma das interpretações, é que o cavalo branco seria o tal anticristo. Vocês já ouviram falar do anticristo, né? Então todo mundo já ouviu falar dessa história, o anticristo, que a gente vai falar sobre ele um período mais para frente, a gente vai entrar um pouco mais em detalhes, os detalhes, claro, que a Bíblia nos apresenta, né? Mas muitas interpretações colocam o anticristo como sendo esse cavaleiro branco, principalmente as interpretações do pessoal que é mais voltado para o pré-milenismo, tá? Porque coloca esse cavaleiro branco como sendo alguém que veio e vai vencer e vai lutar, e a gente vai ter alguns anos aí, tantos anos hora de botar o Arthur para dormir, o relógio despertando,
Então a gente vê aí tantos anos que serão dados ao anticristo e tal, mas irmãos, algumas características nesse cavaleiro branco são muito estranhas para ser dada para um enviado de Satanás. A gente pode olhar que ele tem aqui, quando o cordeiro abriu um dos selos, isso, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem, e então eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. A gente não tem muitas informações aqui, porém são características muito diferentes de algo, né, a ser dito do inimigo ou do anticristo, como falam. Outra interpretação é que isso aqui seria o próprio Cristo, né? Jesus seria o próprio, esse cavaleiro seria o próprio Cristo, mas assim, acaba ele mesmo, Jesus mesmo abriu o selo, então ele mesmo seria o cavaleiro, não é algo tão visual assim, não dá para entender muito bem, e Jesus ele não costuma usar um arco, tá, irmãos? Quando Jesus é tratado aqui na maneira, nesse exemplo, nos tipos de exemplo de Apocalipse, né, nas representações do Apocalipse, Jesus sempre está com uma espada. É normal Jesus ver uma espada, ou espada que sai da sua boca, geralmente é espada, não é muito comum um arco. Então, se você abrir a sua Bíblia, no final do livro de Lucas, no final de Mateus, Marcos, eu não lembro se tem Marcos, mas a gente vai lembrar da passagem, onde Jesus, quando ele antes de subir aos céus, ele fala, é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, vão e preguem o evangelho a todas as nações. Essa palavra de é-me dada toda a autoridade, ela é muito importante nesse momento da história, porque antes desse momento na história, apesar de Deus ter todo o acesso, todo o poder, né, Deus, ele tem um compromisso com a justiça muito severo. Deus, ele é plenamente justo, ao mesmo tempo que ele é plenamente amor, e ele é plenamente amor, bondoso e justo. Aí como que você executa uma justiça sendo plenamente amor? Né? Os pais sabem um pouquinho, né? Vamos botar bem lá para baixo, mas os pais sabem um pouquinho o que é, né? Você precisa executar a justiça sobre seu filho, dar os castigos e tal, ao mesmo tempo que tem o amor, só que o nosso é muito imperfeito, lógico, né? Irmãos, Deus, ele tem esse compromisso com a justiça, e para manter o compromisso com a justiça, é que Jesus pagou pelos nossos pecados. Então, Deus, ele manteve todo o compromisso de 100% de justiça, quando Jesus se sacrificou para pagar as nossas dívidas. Então, nós não vamos entrar no céu como devedores. Isso tem que ser claro. Nós não entramos no céu como, eu pequei, tudo. Nós vamos entrar de vestes brancas. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aqui de Apocalipse 5. Então, nós, não é injusto para Deus que nós entremos no céu, mesmo sendo pecadores, porque o preço que foi pago foi altíssimo e nós não temos nem noção de mensurar. É por isso que Deus manteve a justiça e o amor a um nível que nós não podemos imaginar. O amor, num nível que não pode imaginar, é de entregar o próprio Filho para que a humanidade seja salva, para que os eleitos sejam salvos, e manter essa justiça permanecendo íntegro numa situação onde era tão difícil de se compreender. Como que Deus ia resolver a situação da humanidade, né? E Deus vai enviar o seu Filho. Irmãos, o cavalo branco, a melhor interpretação dele, principalmente porque aqui também ele fala de coroa, geralmente quando vai falar algo a ser dado a um demônio, ele usa o termo diadema. Diadema é como se fosse uma tiara, uma meia coroa, tá? Então não quer, tipo de príncipe, né? Princesinha e tal. Então assim, esse termo é mais usado quando vai falar de algum demônio, eles usam o termo diadema, tá?
que é como se fosse uma coroa, mas não é uma coroa plena, toda pronta, né? E aqui a gente fala de coroa e a questão do arco também, e saiu para vencendo, né? Saiu para vencer, né? Vencendo e saiu para vencer. Não existe isso na Bíblia de elogiar tanto um inimigo ou o anticristo, né? Porque no final das contas ele vai perder. Então você não tem como falar que ele saiu vencendo e para vencer. Portanto, a melhor das interpretações, na minha visão, do Cavaleiro Branco é que ele é o Evangelho. Tá? Essa interpretação, ela vem, tem até a pessoa aqui, no final do culto, eu até dou uma olhadinha em quem é a pessoa que está mais ligada, né? O autor que citou isso primeiro na história, foi em 1969 que ele veio com essa ideia. Claro que antes, né, irmãos, já tinha interpretações, mas em relação à documentação, tem o nome aqui da pessoa, do irmão que viu isso. Mas, basicamente, o Evangelho. Por quê? Você tem um arco na mão, o arco é algo que alcança o quê? Qual era a arma de longo alcance daquela época? Era o arco, não tinha arma de fogo, né? Então, quando você ia falar de alcance longo e vitória, você usava o arco como esse termo. Então, é por isso que se encaixa tão bem no Evangelho, quando Jesus, a primeira ação de Jesus, quando ele conquistou a autoridade, foi enviar os apóstolos para pregar o Evangelho. Todos os discípulos de Jesus foram enviados a pregar o Evangelho. Então o Evangelho, ele saiu junto. E eu considero também aqui o Evangelho e o Espírito Santo nessa mais ou menos aqui, encaixando no Cavaleiro Branco também, né? Pode falar, não, então pode ser o Espírito Santo que foi enviado, né? Mas a melhor interpretação que eu considero é como sendo o Evangelho, ok? Alguém tem alguma observação? Acha algo diferente? Se quiser falar, sim, achar de alguma maneira. Amém. Então vamos para o segundo aqui. Bom, a partir do Evangelho, né, de iniciar a pregação do Evangelho, expansão do Evangelho, isso foi feito agora com autoridade, uma autoridade que antes, né, o mundo era do inimigo, né? Satanás, ele tinha um domínio, um controle sobre o mundo naquela época, porém, quando Jesus conquistou essa vitória, recebeu a coroa e recebeu o livro dos decretos e começou a ter essa autoridade, Satanás, ele foi destronado. Então, Satanás, ele não é mais o príncipe desse mundo como foi um dia, tá? Ele era um príncipe com muita autonomia antes de Jesus morrer na cruz. A partir do momento que Jesus pagou o preço, o Satanás, que tem a função, né, de acusar, de acusador, isso é o significado do seu nome, essa função dele já não tinha mais significado no céu e ele foi destronado, tá? Então Jesus, ele tirou, né, Deus não permitiu mais que Satanás ficasse no céu como ele ficava no Antigo Testamento, ou tinha acesso ao céu como ele tinha antes. Então ele foi destronado. Hoje Satanás, ele está ao nosso derredor, ele tenta nos atacar, ele tenta contra a gente, né? Mas ele não tem autoridade mais. Então, nós temos aqui, no segundo selo, um desenrolar que é baseado no que aconteceu antes. Para dar uma geral aqui, nós temos 7 sessões paralelas no Apocalipse, e essas sessões paralelas, cada momento delas, ela dá um pouco mais de ênfase em alguns momentos da história, tá? Um desses momentos da história é o início da igreja e evolução da igreja. O segundo selo, ele é o selo que está relacionado ao cavaleiro do cavalo vermelho, né? E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para os homens, para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dado uma grande espada. Irmãos, quando o evangelho começou a ser proclamado, houve grande perseguição contra a igreja.
Essa interpretação do cavalo vermelho, ela pode abranger de maneira generalizada, tipo assim, guerra, tirar a paz da terra, isso aí aconteceu em determinado momento da história? Pode. Nós podemos entender, aplicar isso a vários momentos na história. Mas um momento em especial, a paz dos irmãos em Cristo, dos nossos irmãos que morreram, foi completamente tirada, a paz física, tá? A paz espiritual não precisa questionar, mas o que aconteceu logo após o anúncio do Evangelho foi uma violenta luta contra a igreja e contra o desenrolar da história, o desenrolar do Evangelho, contra a pregação do Evangelho. Então, isso veio logo após o Cavaleiro Branco. Então, essa batalha, essa espada, né, e no caso aqui, foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros, né? Então, homens matando homens ali, né? Guerra mesmo. Aqui não tem nada a ver assim, não é um espiritual, assim, mas é guerra mesmo, batalha contra outros homens. E teve muito disso, lógico, no ano 70, Roma, e a gente teve muitas guerras, muitas batalhas. Aquele era um período de muita guerra, porém a gente aplica isso muito bem para a igreja daquele tempo. Você queria falar? Exatamente. Eu também li esse texto relacionado a isso daqui, né, que Jesus falou isso, né, que Jesus não veio trazer a espada mesmo, né, veio trazer a luta, porque você teria ali a pregação do Evangelho, a aceitação do Evangelho, não seria algo tão natural para os povos daquela época, né, seria realmente uma luta. Então a gente aplica, eu vou até adiantar algumas informações aqui. Os 4 cavaleiros, eles se encaixam muito bem a eventos que aconteceram naquele período. Mas como eu disse, isso aqui é uma interpretação dele se encaixar bem nesse momento da história. Muitos aplicam isso, né, a vários momentos da humanidade, mas de maneira geral, o que você pensa quando você se converte, né? Naquela época, assim, Jesus faz milagres, os milagres acontecendo, então você pega e se converte, você não imagina que você vai disputar batalhas, guerras, que você vai ter uma luta tão grande contra você. Geralmente você pensa no Evangelho como algo que vai tirar toda a sua dificuldade, né? Você coloca, Deus está no controle das coisas, então nada de ruim vai acontecer comigo. Então a gente tem costume de pensar desse jeito, e o povo daquela época também tinha o direito de pensar igual nós pensamos hoje, mas eles não receberam uma tranquilidade que nós temos hoje, de proferir a nossa fé publicamente, e isso não nos trazer nenhum mal de agressão física, como tinha nessa época, né? Bom, então, irmãos, aqui nós vemos também, continuando, o terceiro selo. O terceiro selo fala de um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Tá? Ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Isso aqui também tem 2 fortes interpretações. Em relação ao cavalo preto, né? O cavalo preto, ele traz na mão uma balança. Eu não sei se todas as nossas traduções da Bíblia estão citando balança, mas esse termo balança no grego, eu não sei nada de grego, tá, gente? Mas basicamente quando a gente está lendo e estudando, tem lá, esse termo aqui, se você procurar, ele está significando isso, isso e isso em outros textos. Então, usando a própria Bíblia para interpretar. Então, o termo em grego aqui, ele é usado, todas as vezes que ele é usado no Novo Testamento, ele não tem em outro lugar. Quando ele aparece, tá? Assim, ele não tem outro lugar com a tradução de balança. Em todas as vezes que ele aparece, ele significa jugo, tá? Então, você tem palavras aí que têm muitos significados, mas esse termo, ele significa jugo,
em todas as vezes que apareceu na Bíblia. E se você colocar, e tinha um jugo na mão, eu não tenho uma ideia física do que é um jugo, tá, irmãos? Sinceramente, eu não consigo imaginar o que é um jugo. Mas o jugo é a questão de escravidão, né, de você de escravizar. Mas essa ideia da balança na mão, ou um jugo, ela traz a sensação de que você vê uma medida de trigo por um denário aqui sendo citado logo depois. Um denário, ele era relacionado a quê? Os irmãos lembram? Denário era relacionado a um dia de trabalho. Então, o trabalho convencional de uma pessoa, a pessoa trabalhar o dia inteiro, ela recebia no final do dia um denário. E a porção citada aqui de trigo e de cevada, ela é equivalente à alimentação, assim, bem pouquinha de uma pessoa apenas. Então, o que a gente pensa? Poxa, se eu trabalhei o dia inteiro, eu tenho que receber naquele dia o suficiente para sustentar a minha família. Essa ideia de você receber uma porção para uma pessoa apenas, por um denário, indica uma... Você pode pensar, não, isso aí indica inflação. Só que não é apenas essa ideia de inflação, porque isso está se aplicando às pessoas. E quem costuma trabalhar pela comida suficiente para aquele dia, naquela época? Você vai trabalhar, só vou te dar a sua comida. Era o escravo. Por isso que você também pega e olha essa ideia da balança como sendo, no grego, usada como jugo em todas as outras, por isso que ela encaixa bem. Você vê que é algo que não fica tão fora de contexto. Isso, jugo quer dizer peso, quer dizer... tem, no caso, o peso, o jugo da escravidão, né? Então, assim, ele lembra a escravidão, ele remete à escravidão. Irmãos, naquela época, a mensagem do Evangelho era pregada para todos, inclusive para escravos, né? E muitas pessoas, ao aceitarem o Evangelho, o que acontecia com elas? Perdia tudo, perdia tudo. Você perdia a cidadania romana, você perdia os seus direitos, sua casa, seu lar, esposa, né? Você perdia tudo que você tinha. Então, então ele é seguidor de Cristo e tudo, então Roma tinha essa autoridade sobre a sua vida e transformava você num escravo. Você perdia tudo que você tinha, você virava um escravo. Então, essa interpretação aqui também segue a linha de raciocínio que são desdobramentos do Evangelho se expandindo. Tá? São desdobramentos do que aconteceu iniciando lá o Cavaleiro Branco. Além disso, ele também fala para não danificar o azeite e o vinho. Algumas interpretações consideram que isso está relacionado à comida de rico, mas azeite e vinho não era comida de rico assim naquela época. Claro que era algo mais caro, mas você tinha azeite barato e vinho barato. Você pode olhar na Bíblia que a pessoa não precisava ser rica para beber vinho, né? Pessoas pobres também bebiam vinho. Então, mas assim, então isso aqui, ele pode não estar significando, como algumas interpretações falam, de ser relacionado apenas a pessoas ricas, né? Tipo assim, só os pobres serão prejudicados. Você vai ver alguma interpretação de Apocalipse nesse momento, falando que somente os pobres foram afetados nesse cavalo do terceiro selo, que era o cavalo preto, né? Mas a ideia que eu encontrei aqui, que eu achei muito significativa, é que o escravo, quando ele se tornava escravo por perder tudo, ele não tinha que se rebelar contra o seu senhorio, né? Então o seu senhorio, o dono do azeite, do vinho, Paulo, ele sempre pedia para o escravo se comportar de um jeito totalmente diferente do outro escravo, né? Que às vezes eram instigados a se revoltar contra os patrões que eram mais... os seus senhores, né, que eram mais agressivos e tudo, e Paulo sempre falava, não, você tem que obedecer o seu senhor, se ele mandar você andar 1 milha, você anda 2, você vai fazer sempre o melhor possível, você é escravo dele, mas você vai fazer isso da melhor forma possível, você vai ser o melhor escravo possível. Então, existe uma relação
uma das interpretações é relacionar isso aqui, a pessoa, né, se transformar em escravo, ou ela sofrer aí com isso, né, com a escravidão, com o peso da escravidão, e ainda assim se comportar, não agredir, né, não no caso aqui fala, não danifiques, né, o azeite e o vinho. Então, essa é uma das linhas de raciocínio, a gente pode conversar depois e pesquisar um pouco mais sobre o assunto. Esse aqui eu achei o mais difícil da gente entender dos 4. Ok, irmãos? Tranquilo, né? Vamos para o 4º selo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado de Morte. E o inferno estava o seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio de feras da terra. Esse 4º selo aqui, ele, digamos assim, é o mais pesado, né? Ele, de todos eles, assim, você vê também essa interpretação de ser algo associado ao início da igreja, ao início do evangelho. Esse cavalo chamado de Morte, né, ele é o 4º selo, né, e a voz do 4º ser vivente, né, sempre tem essa questão do número bater certinho, né, e o cavaleiro sendo chamado de Morte, o inferno o seguia, no caso aí pode estar Hades em alguma interpretação, em alguma tradução, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, ou 4 de novo, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio de feras, mais 4 coisas que são citadas depois. Então, assim, às vezes a gente olha o negócio e nem percebe como que algo pode ser colocado e encaixado ali, né? Bom, irmãos, o que acontecia naquela época, o que veio com o Evangelho, com o aceitar do Evangelho, ao longo do tempo e pouco depois, né, se você pegar essa sequência, né, de 1º, 2º, 3º e 4º selo, no 4º cavaleiro, a gente tem uma ideia da nossa igreja, que era perseguida de morte, e Roma tinha total autoridade para fazer o que quisesse com as pessoas, inclusive matar a espada, deixar com fome, ou simplesmente por deixar morrer, por doença, não tratar, não cuidar, e termina aqui por meio das feras da terra. Eu acho isso assim muito significativo quando a gente lembra do que era o Império Romano e o que acontecia no Império Romano. O que a gente via acontecer, por exemplo, no Coliseu? Vamos lembrar o que aconteceu no Coliseu? Cristãos sendo jogados e morria como? De várias formas, mas uma delas você tinha o quê? Leões lá para devorar a pessoa e devorar os nossos irmãos. E aí você pega e analisa aqui, poxa, até isso por meio das feras da terra, né? Então, assim, a gente observa que isso, claro, não estou tentando separar só esse pedacinho, mas no caso, você vê que encaixa cada uma das 4 observações, né, das 4 ações desse cavaleiro, ela se encaixa perfeitamente na igreja antiga, tá? Na igreja primitiva e tudo que a igreja passou. Eu acredito, então, finalizando esses 4 cavaleiros, eu acredito que os 7 selos, apesar de, daqui a pouquinho a gente vai ver que vai chegar no final da história da humanidade, mas ele tem um foco nas pessoas daquele tempo. E a gente tem que lembrar que as igrejas daquele tempo receberam o livro do Apocalipse. Então, quem precisava mais de ouvir sobre uma esperança de futuro, era os irmãos até daquela época. Talvez mais do que hoje, eu acredito que mais do que hoje. Mais do que eu preciso de ter essa esperança, aqueles irmãos precisavam, porque eles estavam vendo os irmãos deles assim, família próxima, sendo levada para a morte todos os dias. Você chegava no culto lá de domingo, vamos colocar assim, tinha lá gente a menos, porque o Império Romano pegou, levou para poder sacrificar. Então, isso aqui para eles era muito importante. Pegar, fazer essa leitura e entender que isso estava nos planos de Deus.
aquilo ali iria acontecer desse jeito, mas que eles seriam recompensados por aquilo. Amém? Bom, continuando aqui o quinto selo. Quando abri o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então aqui a gente vê o quinto selo, o evento que aconteceu no quinto selo, foi uma reivindicação do povo que já havia morrido nos selos anteriores. Os mártires daqui, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então você vê que aqui a gente pode sim considerar uma sequência, e essa reivindicação, ela se aplica muito bem à igreja, aos irmãos que já tinham sido mortos, e uma reivindicação ao Senhor, tipo, Senhor, olha o que está acontecendo lá embaixo. Até quando nós temos até quando vamos aceitar que isso aconteça, né? Uma manifestação assim, bem, você parar para analisar o contexto, né? Tipo assim, poxa, o pessoal está lá no céu, já está de bem, e chega para Deus e fala, pô, Senhor e tal, exigindo alguma coisa de Deus, né? Mas isso aqui, claro, tudo com muito respeito, né, irmãos? Isso aqui, a situação, aqui a gente pode ver o seguinte, o quinto selo, ele me dá uma esperança muito bacana em relação à consciência no céu. Eu nem queria entrar tanto nesse assunto por causa do tempo, mas aqui a gente percebe que os que morreram e estão no céu, eles têm noção do que acontece, de maneira generalizada. Eles não sabem o que acontece, tipo assim, não, tipo, igual a gente vê, né? A gente vê muito em algumas religiões que tratam os mortos como vagantes aí pelo mundo, né? Não é isso que eu estou tratando, mas a Bíblia trata sempre a pessoa que morreu com uma certa consciência do que acontece de maneira geral no mundo. E aqui a gente percebe isso porque os que já morreram estão reivindicando uma ação de Deus. Fala, Senhor, até quando? Quando é que você vai resolver esse negócio aí? Quando é que você vai finalizar? Porque se a gente olhar, naquela época eles achavam, está perto, a hora está chegando, a hora está chegando. Só que o está chegando para a gente é totalmente diferente do está chegando para Deus. Então você imaginar, o que são 2000 anos numa existência infinita de tempo, né? O que são 2000 anos numa humanidade, vamos colocar criada aí, não sei quantos anos, tem gente que acha que é milhões, milhares, centenas de milhares, não sei. Mas, se você colocar literalmente, basicamente a Bíblia a humanidade não teria 12.000 anos, né? Mas isso aí já é outros assuntos. Mas 2.000 anos, desde que Jesus veio até hoje, é pouquinho. É o finalzinho, né? Quando que Satanás foi criado? Quando que Deus criou o diabo? Tem um bom tempo. Então, se o tempo dele está acabando, né? Vamos pensar o seguinte, uma pessoa aí que já tem, vamos colocar assim, já está com idade avançada. A pessoa com idade avançada, o que são, fala 10 anos para uma pessoa com idade que já viveu tanto? 10 anos é o final da vida dela. Agora, quando falar 10 anos para uma pessoa aí de 20 anos de idade, a pessoa acha que 10 anos ele tem tempo de fazer a vida dele toda, faz concurso, vai passar, vai fazer o que for. Então, assim, o conceito de o que é muito tempo e pouco tempo, ele vai ser diferente para Deus, ele é diferente para Deus. Então é por isso que às vezes a pessoa fala, a Bíblia diz que falta pouco tempo, mas já passou 2.000 anos. 2.000 anos é muito pouco, se você colocar aos pés de quem falou esses 2.000 anos, né? de quem está passando, né? Deus, 2.000 anos para Deus não é nada, né? Bom, então aqui a gente vê essa manifestação dos irmãos, e a Bíblia fala que
eles receberam vestes brancas, né, para que eles descansassem um pouco mais. A gente depois aqui, se quiser conversar sobre céu, como que é, eu não sei como é que é não, tá? Não tenho certeza não, mas a gente tem as nossas deduções, a gente pode ver sobre isso também. Ok, irmãos? Bom, vamos lá. Eu vou finalizar aqui com tem o sexto selo, e a gente consegue finalizar esse trecho aí, né? Essa sessão paralela. Vamos lá, no sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol tornou negro como saco de crina. A lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, aqui a gente tem o sexto selo. Toda a história da vinda de Jesus até o fim dos tempos, ele ocorre até esse sexto selo. Aí você fala, poxa, irmão, você estava falando até agora do pessoal lá da igreja primitiva, lá de Roma, e de repente abre um selo e você já está no final de tudo? Será que seria desse jeito? É por isso que muitas pessoas levam essa interpretação para aplicar os cavaleiros do Apocalipse e a abertura dos selos como sendo algo a se distribuir pela humanidade. E a gente teve momentos na história que também poderiam se encaixar muito bem nisso. Nós tivemos aí muita morte por doença, nós tivemos aí a peste negra, nós tivemos as guerras mundiais. Oi? Pré-milenismo, né? Milenismo. Não, o Alex brincando ali. Não, irmãos, eu estou falando em relação ao que a gente tem liberdade de pensar, né? Isso, pelo que a gente foi acompanhando aqui, realmente se encaixa muito bem na igreja primitiva. Mas Deus, ele é muito perfeito nas coisas, e isso aqui também pode encaixar em outros momentos da história, tá? Então a gente tem aí algumas coisas que se encaixam na questão da fome, momentos de fome. Mas, gente, guerra, rumor de guerra, doença, isso sempre aconteceu. Por isso que a gente direciona muito esse conteúdo aqui, a abertura dos selos, para a igreja primitiva. Como eu falei, o foco dessa sessão de Apocalipse foi a igreja primitiva, foram os irmãos do primeiro século. E a gente vê aqui no sexto selo uma descrição que Jesus fez lá em Mateus 24. Lá em Mateus 24, Jesus também fala da lua se tornar sangue, do céu se recolher como um pergaminho. Então, lá em Mateus 24, Jesus ele fala isso. E outro detalhe, na Bíblia de vocês está escrito o quê? Jesus fala sobre eu tinha feito a anotação, mas acabei deixando em casa, mas Jesus, sobre não passar essa geração antes que essas coisas aconteçam. A Marília eu tenho certeza que vai achar. Mas Jesus fala sobre que não passaria essa geração antes que essas coisas se aconteçam, e Jesus estava falando sobre o fim do mundo. Oi? Mateus 24. Então, mas acho que 24, 6. Pelo que eu me lembro lá que eu estudei. Mateus 24, versículo 6. Alguém achou Mateus 24, versículo 6? Está aqui? Não tenha medo quando ouvir o barulho de batalhas e notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Continue, Alex. Passando. Enquanto o Alex localiza, né? Mas a explicação é a seguinte: irmãos, o fim começou quando Jesus colocou o pé na terra e quando Satanás foi destronado. Ali é o fim. Então esses 2000 anos é o início do fim. Por isso que antes de Jesus ser crucificado, porque Jesus disse isso, foi antes de ser sacrificado e ressuscitar.
Então, quando Jesus conta as coisas que vão acontecer, ele está falando com a visão de alguém daquela época. Tipo, essas coisas essas coisas vão acontecer e são breves e não vai passar essa geração antes que essas coisas aconteçam, antes que inicialmente comecem a acontecer os processos descritos do final dos tempos em Mateus 24. Mas vamos finalizar aqui. No 6º selo, a gente tem uma descrição desse fim, de como vai ser. E lá no final de Apocalipse, a gente pega como se fosse esse 6º selo e trabalha ele todinho, numa sessão paralela quase que inteira. 24, 34. Foi quase, 6 para 34 é uma diferença muito pequena. Né? Os números são infinitos. Então, se você pensar que os números são infinitos, de 24 para 34, de 6 para 34 a diferença é muito pequena. E afirmo a vocês que isso é verdade, essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos, né? Então, se você pegar Mateus 24 e dar uma lida aí, está falando sobre o fim do mundo, né? Ok, irmãos, vamos lá. Eu vou continuar só mais um pedacinho aqui. A gente tem ainda o 7º selo a ser aberto. E esse 7º selo, ele vai trazer uma curiosidade para a gente. Vamos fazer a leitura. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia à nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz os 4 anjos, aqueles aos quais foi dado a fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, e todas as tribos de filhos de Israel, da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Asser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000 e da tribo de Benjamim selados 12.000, por isso que fala desses 144.000. Aqui, eu olhei o capítulo 7, eu estava falando que seria o 7º selo, né? Na verdade, aqui a gente continua o 6º selo, tá, irmãos? O 7º selo, ele só vai abrir no capítulo 8, ok? Então aqui eu tenho uma descrição desses 144.000. Aqui, gente, eu vou resumir para todo mundo. A igreja de Israel, são os patriarcas representados. Esses 144.000 aqui, eles são a representação da igreja de Israel, que veio das tribos de Israel. Então, assim, nós temos um povo. Você vai ver aqui um pouquinho mais para frente que nós temos 2 povos que se transformam em um só, que são a igreja. Então aqui nós temos os 144.000, a gente vai ver algumas, se eu não me engano, acho que Testemunho de Jeová acredita que são 144.000. Testemunho de Jeová, que acredita somente 144.000 pessoas vão ser salvas. Vão ser salvas. Então quando eles chegaram no número eles de 144.000... Eles não fazem alusão a Israel, eles fazem alusão a totalidade. Isso aí. Mas chegando logo aqui embaixo, no versículo 9... Depois dessas coisas, vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, e ante ao trono se prostraram sob o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e ações de graças e honra e poder e força seja o nosso Deus. 7 itens, tá? Pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, que são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acharam diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário.
e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Rapidinho, irmãos, vamos ver. O sexto selo começou no versículo 12 do capítulo 6. A gente passou, lembrando que a Bíblia ela não tinha essa numeração de versículos e capítulos na época que foi escrito, tá? Então a gente não precisa ficar preso a isso, porque senão acaba atrapalhando um pouco a nossa a visão real e concreta do que é a leitura do livro do Apocalipse. Então a gente vai ver aqui, do sexto selo para frente, a gente viu a destruição da terra no versículo 12 ao 17, se você anotar e quiser dar uma lida com mais calma em casa. E depois no capítulo 7, do versículo 1, o capítulo 7 inteiro, né? Ele vai ter a visão dos glorificados, né, os 144 mil, representando o povo de Israel, a igreja do Antigo Testamento, mas todos eles se juntam no final, né? E você vê a visão dos glorificados a partir do versículo 9, onde vinha uma multidão de todas as raças, todos os povos, línguas e nações. Então a gente percebe aqui, você tem as tribos bem definidas, né? A igreja de Israel, bem definida aqui em todas essas tribos, e logo depois você tem a visão da nação, da igreja de Cristo, né? Os que foram alcançados pelo Evangelho. Na época antes de Cristo... Chamados gentios. Isso, os gentios. Na época antes de Cristo, você não tinha uma pregação do Evangelho para todas as nações. Você não via esse termo, Deus salvou todos os povos, línguas, nações. Isso não era comum de se ver, não se tinha essa visão. O povo de Israel não tinha essa visão, Deus era deles. Tá? Aquela época lá, a ideia deles é que Deus era algo muito pessoal do povo de Israel. E era, tá? Mas Jesus veio e e pôde alcançar todos os povos, línguas. Então é uma multidão que não se podia contar. Ok, irmãos? Olha só, quando a gente vê do versículo 12 do capítulo 6 até o 17, você vê a destruição, e depois do capítulo 7, você está vendo o quê? O que a gente está enxergando aí, no capítulo 7? A redenção. A redenção, o júbilo, né? Nunca mais sentirá fome, não sentirá sede, não vão sentir dor. Então, você vê o que acontece após o fim do mundo, você vê toda a redenção do povo, e o povo podendo glorificar a Deus no céu como uma única nação. Gustavo, só fazer um adendo aí. Pode falar. Já te atrapalho, sem querer atrapalhar, já não, atrapalhando. Pode falar. A gente precisa entender que foi como você falou, isso foi escrito num contexto para o pessoal que estava seguindo lá, sendo perseguido. Então ele tem todo esse contexto. Quando fala aqui, não necessariamente ele está falando do que vai ser futuro, agora, isso vai ser para agora, na frente, nós que vamos ver isso aqui, não. Ele está falando para aquelas pessoas que estão lá, que morreram pelo amor de Cristo, eles teriam a certeza da salvação deles, que são os vestidos de branco. Isso mesmo. Que estavam aguardando. Então, isso, quando passa pelo período de tribulação, nós não estamos falando aqui das visões lá, milenismo, pré-milenista. Tem nada a ver, realmente. Nós não estamos falando disso. Aquilo é uma outra história. Aqui nós estamos falando da perseguição que eles passaram, e eles têm a certeza, porque está falando, e fala assim, em segredo, para que, se caísse em mãos inimigas, eles não entenderiam essa linguagem. Isso mesmo. Mas a igreja entenderia perfeitamente. O cavalo branco, ele simboliza Cristo, que sai com a vitória na mão na frente. Aí depois vem o cavalo vermelho, que simboliza a morte. Depois vem um outro que simboliza o pecado da igreja, que estava sendo contaminada pelo pecado da igreja. Então, não é uma visão futura, é uma visão atual. Isso mesmo. É uma visão atual, essa parte aqui. Falando assim, olha, Apocalipse aqui nesse sentido, ele não é uma visão catastrófica, ele é uma visão de ânimo. Olha,
Guardem, de esperança. porque aquele que morrer não vai morrer em vão. Você está morrendo por Cristo e isso é um privilégio. Você vai ser salvo, a sua veste vai ser branca. Branco, ou seja, os seus pecados estão perdoados. Você vai estar junto com Cristo. Então é uma pregação de ânimo, de esperança, isso mesmo. de esperança. Agora aqui. Só que muitos olham isso aqui como algo ruim. Não é isso ruim. Mesmo, porque a pessoa dá foco às vezes nos selos. E quando ele fala aqui que todos vê aquela mar de multidão, ele não está falando só que vai só os judeus que vão ser salvos, como muitos pensavam que era uma visão, somente os judeus iam ser salvos, porque Cristo não veio apenas para os judeus, veio para os gentios. Esse aqui está falando, olha, não só você é judeu, mas você também que é gentil e creu na minha pregação, você também terá o mesmo direito, vai ter a mesma recompensa, vai ter o mesmo tratamento. Ele está falando de uma coisa igualitária, ele não está falando de distinção. Ele fala da tribo de Israel que vai ser salvo e fala também, quando ele olha assim, várias pessoas que vão ser salvas, que são gentios da multidão. Aqui, o versículo, vamos só finalizar aqui, que esse finalizar realmente é rapidinho. Mas é só para não, valeu, Alex, obrigado pela observação. Irmãos, o 7º selo ele vai ser aberto agora. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. O que aconteceu com o 7º selo? Nada. Na prática, né, é nada. Irmãos, o que Deus fez no 7º dia da criação? Ele descansou. Ele cessou, né? Ele deu esse intervalo. Olha só, o que aconteceu antes do 7º selo? Não teve o júbilo, não teve o fim do mundo, o júbilo, nós nos encontramos com Cristo, louvamos a Deus. Então, tudo aconteceu e o 7º selo, ele vai chamar uma outra forma de visão dessas sessões paralelas. Então ele vai chamar um recomeço no contar dessa história. Então quando o 7º selo abriu, houve silêncio. Tipo, tudo aconteceu, todo o período aconteceu. 7º selo, acabou. Então tipo assim, ele finaliza. E o Apocalipse continua sendo escrito até o capítulo 21. Então nós temos aqui o 7º selo. Depois desse período de nada, nós temos o início de alguma coisa que é: vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhe foram dadas 7 trombetas. Aqui começa uma nova sessão paralela, com um novo contar do que aconteceu na história, desde a vinda de Cristo. Então, essa história que a gente conversou aqui, do capítulo 4 até o capítulo 7, ela vai ser recontada com um ponto de vista específico para alguma coisa. Então, percebe como que é importante a gente saber que, ao terminar dos selos, ou de alguns momentos aqui de Apocalipse, a gente tem que entender que ali acabou e vai começar uma nova história a ser contada, com outro ponto de vista, com outros detalhes sendo informados para a gente. Amém, Gustavo, irmãos? só lembrando que a questão do selo, o selo, se a gente for lembrar, na época, o selo ele estava ligado a rei. Somente o rei tinha, quando emitiu o anel ali, endereçado, somente a pessoa, quem era endereçada a carta, poderia abrir. Se quebrasse, não poderia. Então, não poderia. Então, na questão do selo aqui, ou seja, somente tinha uma pessoa específica para abrir esse selo. Não era qualquer um. Então, tinha um endereçamento, que era a igreja. Já na questão da trombeta, é o anúncio. Aí já é uma outra história que você vai falar lá na frente, só para deixar isso claro. Irmãos, então, aí outra trombeta coisa que já é fica, anúncio. Uma coisa que fica muito fácil, quase todos interpretam os cavaleiros do Apocalipse como sendo da igreja primitiva, porque ele está no início do Apocalipse, tá? Mas assim, se esse trecho do capítulo 4 ao capítulo 7 fosse colocado lá no final do Apocalipse, para a gente teria a mesma interpretação. Só que para a maioria das pessoas, não, mas se fosse lá no final, quer dizer que isso ia acontecer depois. Então é importante a gente entender. Se você parar para ler Apocalipse agora essa semana, você vai pegar, ler capítulo 4, 5, 6 e 7 e entender que aquilo ali é um período todo da história completo, onde se teve pouca ênfase no fim do mundo. A gente teve uma coisa assim bem assim abreviada, né,
de coisas acontecendo, estrelas caindo do céu, montanhas se movendo, mas a gente gostaria de um pouco mais de detalhes, né, para saber como é que é. E a gente vai estar encontrando isso aí para frente. Eu vou fazer uma oração para a gente finalizar, né? Sempre finalizar com oração e que Deus continue nos ajudando. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia, mais um estudo da Tua Palavra. Obrigado pelos irmãos que eu tenho aqui, ó Deus, que são dedicados e sempre interessados, ó Deus, no melhor da Tua Palavra, sempre interessados em me ajudar, ó Deus, a poder trabalhar o estudo com a igreja, esse estudo de Apocalipse, que o Senhor possa estar dando sabedoria para cada um dos irmãos aqui, para que possam também contribuir comigo, ó Deus, e com os demais irmãos que estudam essa parte da Bíblia, né, de esperança, que tanto nos dá ânimo e vontade de continuar, ó Deus. Obrigado pela Tua graça, porque o Senhor tem nos abençoado todos os dias de nossas vidas, ó Pai. Nós sentimos, ó Deus, o Seu Espírito todos os dias e queremos, ó Deus, continuar sendo dedicados à Tua obra, à Tua palavra, ó Deus, que o Senhor esteja guardando, ó Pai, as nossas vidas, a nossa igreja, e que nós possamos continuar, ó Pai, Te servindo, ó Deus, cada dia mais e melhor. Obrigado pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém.